O tema do nosso grupo é sistemas dos motores de combustão interna. O grupo é composto por mim, Ricardo Flávio de Almeida, Lucas de Araújo Egídio, Matheus Carvalho Cunha, Rafael Padilha Pedrotti, Thiago Loubach Adambi e Vinícius Costa Crash. Meu nome é Ricardo Flávio de Almeida e eu vou falar sobre o sistema de alimentação de combustível. Bom, esse é um sistema responsável por introduzir o combustível no motor para realizar a mistura com ar e assim vai gerar combustão. Temos o motor a gasolina, que é o ciclo Otto. Nesse caso, a alimentação é feita mediante um carburador, que é um sistema antigo, ou através de injetores de gasolina colocados nas condutas de admissão ou na própria câmara de combustão. E temos os motores de ciclo diesel, que são utilizados injetores de combustível na própria câmara de combustão. Bom, então temos aí o ciclo Otto. O sistema de injeção a gasolina ele pode ser dividido em três sistemas principais. O sistema de injeção monoponto, que nesse sistema o combustível é injetado no coletor de admissão e depois ele é levado pelo ar admitido para cada um dos cilindros. Temos o sistema de injeção multiponto, nele possui um injetor para cada cilindro situado no coletor, próximo à porta de admissão. E temos o sistema de injeção direta. Nele possui um injetor para cada cilindro e a injeção é realizada diretamente na câmara de combustão. Isso possibilita reduzir a emissão dos poluentes, né, como o monóxido de carbono, hidrocarbonetos e o óxido de nitrogênio. O sistema de alimentação de combustível aí no ciclo Otto, ele é composto por um tanque, canister, bomba de combustível, filtro, gasolina de combustível, bico injetor, regulador de pressão, carburador, sensor CKP, uma unidade de controle e sonda lambda. Bom, então falando aí de cada um dos componentes, né, do ciclo Otto, a gente tem aí o tanque de combustível, que eles são geralmente fabricados em chapa de aço ou de plástico. Eles são dotados de alguns componentes, como as divisórias, que servem para diminuir o deslocamento do combustível no interior, um tubo de saída para drenagem e limpeza do tanque, e um sistema indicador de nível de combustível, que é composto do sensor de nível do combustível e comando que envia o sinal para o painel. Temos aí o canister, que é um filtro de carvão ativo, que tem como objetivo coletar o vapor de combustível no tanque e filtrar ele. Temos aqui a bomba de combustível. Esse é o principal componente do sistema, né? A função dele é deslocar o combustível do tanque até a câmara de combustão. A gente tem dois tipos de bombas de combustível, as que são acionadas de forma elétrica e de forma mecânica. As bombas do tipo mecânica, elas são encontradas em motores que possuem carburador. E já as bombas de combustível do tipo elétrica, elas geralmente são encontradas em veículos que possuem injeção eletrônica. Temos o filtro de combustível, que ele tem como função filtrar o combustível, eliminando os resíduos sólidos e sujeiras que possa estar no tanque ou no próprio líquido e que pode prejudicar o desempenho aí de vários componentes, né? Essa peça fica instalada junto ao tanque de gasolina ou próximo da entrada do motor. Temos aqui a galeria de combustível, que é conhecido também como flauta, e ele tem como função aumentar a vazão de combustível para os bicos injetores. Bom, temos aqui o bico injetor, que a sua função é pulverizar o combustível, permitindo que a mistura com o ar seja a mais homogênea possível e no momento exato. Temos o regulador de pressão do combustível. Esse componente ele controla a pressão do combustível da bomba até os bicos injetores
Ele pode ser encontrado próximo à bomba de combustível ou na flauta. O regulador fica em contato com a alimentação de combustível e com o vácuo do coletor, e ele possui uma membrana e uma mola que controla uma válvula que abre ou fecha de acordo com a pressão do combustível. Temos o carburador. O funcionamento dele se dá pelo efeito Venturi, quando o ar passa, né, com velocidade próxima ao orifício que possui passagem do combustível. O mesmo ele é sugado pela diferença de pressão e é pulverizado no ar de admissão. Temos aqui o sensor CKP, também é chamado de sensor de rotação. A sua função é de enviar ao módulo de injeção um sinal elétrico. Esse sinal elétrico, por exemplo, vai possibilitar a sincronização do sistema quanto ao tempo de injeção e o avanço de ignição. Temos aqui a unidade de controle. Ele recebe as informações de diversos sensores e calcula a quantidade de combustível e o tempo de ignição para otimizar todo o processo termodinâmico. Ele consiste de três etapas, que é a coleta de dados, o processamento e a atuação. A coleta de dados consiste no recebimento, né, dos sinais dos sensores. Depois vem o processamento dos dados recebidos e quando são utilizados os cálculos e enviados as informações aos atuadores. E temos aí a sonda lambda, um sensor confeccionado em material cerâmico e afixado em eletrodos de platina. Ele geralmente é instalado após o coletor de escape e logo antes do catalisador. Agora vou falar isso do ciclo diesel, que o sistema de injeção ele é o responsável pela alimentação de combustível do motor. Através dos seus componentes, o combustível ele é pulverizado nos cilindros de maneira precisa e controlada. E ele é composto por componentes que são bem parecidos com o ciclo Otto, com algumas exceções aí que eu vou estar citando. Por exemplo, a bomba de alimentação, a válvula reguladora de pressão, o comorreio e a válvula de restrição e injetores. Bom, então temos aí as bombas. Os tipos de injeção mais utilizados em motores diesel atualmente são as bombas unitárias, bomba múltipla e a de conduto comum, que é a comorreio, né? As bombas unitárias, ela possui uma bomba de injeção para cada cilindro e ela é comandada pelo eixo de câmbios do motor. E os motores de médio e grande porte normalmente possuem esse tipo de bomba. Temos a bomba múltipla, ela possui uma bomba que reúne em um só corpo, né, os elementos bombeadores para todos os cilindros e pode ter eixo próprio ou não. Normalmente é utilizado por motores de pequeno porte. E o comorreio possui uma bomba que dá pressão no conduto comum, que distribui para os cilindros. Inicialmente ela é usada em motores de pequeno porte, entretanto ela já é utilizada hoje em motores de médio e grande porte. Temos aí as bombas de diesel, né? Esses componentes são responsáveis basicamente pelo bombeamento de óleo diesel em alta pressão para dentro da câmara de combustão dos cilindros do motor. Temos aí a válvula reguladora de pressão. Ela geralmente é acoplada à bomba de alta pressão e é acionada toda vez que o sensor de pressão do comorreio envia a informação que a pressão está acima do permitido. Então a válvula libera quantidade de diesel para reduzir a pressão e enviar para o duto de retorno do combustível para o tanque. Temos aí o comorreio. A bomba gera alta pressão no combustível que é enviado ao comorreio, que é um tubo de grande resistência onde estão posicionados os injetores. Essa pressão pode ser controlada independentemente da rotação do motor. Temos aí a válvula de restrição.
É uma válvula que restringe a passagem do diesel sob pressão, que é liberada pela válvula de pressão da Common Rail. Por causa da pressão elevada, o combustível pode ser forçado a retornar para os injetores de combustível, porque eles possuem o mesmo duto de retorno do excesso ao tanque. E temos aí os injetores de combustível, e também conhecidos como eletroinjetores ou válvula eletromagnética. Sua função é pulverizar o diesel para dentro da câmara de combustão em quantidade e momento exato para realizar aí a combustão. Bem, meu nome é Rafael Padilha. Vou estar falando sobre sistemas de alimentação de ar de motores de combustão interna. O sistema de alimentação de ar ele é projetado, né, para suprir o motor de ar limpo, que é o oxigênio, em quantidade que garanta o melhor rendimento do combustível durante o processo de explosão, né? Consequentemente, o funcionamento do motor. Esse circuito ele envolve a admissão do ar, filtragem, participação na combustão, exaustão, escapamento dos gases para o meio exterior, né? O ar aspirado pelo motor ele deve obrigatoriamente passar por filtros, vou demonstrar mais na frente, de boa qualidade que garantam a total retenção das impurezas que acompanham esse ar. Temos aí um fluxograma do sistema de alimentação diesel turbinado com intercooler, que mais para frente também eu vou explicar um pouquinho. E aí esse esqueminha ele mostra, né, mais ou menos ali o ar entrando em um pré-filtro, né, o que seria esse pré-filtro? Ele fica localizado antes do filtro de ar, né, como o próprio nome já sugere, ele tem como função reter partículas grandes contidas no ar. Depois ele vai passar por um outro filtro, né, que tem como função reter partículas pequenas. E aí passa por um filtro secundário também, que tem a mesma função. Enfim, depois vai passando cada etapa até concluir todo o processo de sistema de ar. Sistemas de alimentação, como eu falei, né, envolve admissão de ar, filtragem, participação em combustão. O elemento de filtro, como eu disse um pouco antes lá como exemplo, tem como função principal reter os contaminantes, né, como poeira, fuligem, areia, ou seja, pequenas partículas pequenas contidas no ar, e assegurando que só o ar limpo chegue aos sistemas do motor, né, na quantidade ideal também para a mistura de ar combustível, para ocorrer a combustão corretamente esperada. Aí eu coloquei também uma foto de um outro circuito de ar, explicando mais ou menos o pré-filtro, o filtro, coletor de admissão, válvula de admissão, cilindro. Bem, esse aí é um esqueminha, né, de entrada de ar no motor, para a gente entender como é que funciona, mais ou menos. E para a gente entender ali, para um eficiente sistema de limpeza do ar, os filtros acoplados aos motores eles podem atuar com os seguintes subsistemas: o filtro banho de óleo, que ele serve para limpar as impurezas maiores, folhas, partículas maiores de terra, são retiradas no pré-purificador, sendo conduzidas posteriormente ao copo de sedimentação. O ar segue por um tubo até a cuba do óleo, entrando em contato com o mesmo, né, fazendo com que as partículas menores da poeira fiquem retidas nele. O ar acompanhado de gotículas de óleo segue até os elementos filtrantes. Elemento móvel, olhando o desenho aí, mais ou menos a gente tem uma ideia. Ao sair do filtro, o ar está livre das impurezas, então é conduzido até os cilindros pelos tubos de admissão. E também a gente tem o filtro seco, né, que as impurezas são separadas por movimento inercial em um pré-purificador tipo ciclone, no qual o ar admitido adquire um movimento circular. Cerca de 99,9% das partículas sólidas em suspensão elas são retiradas do sistema, né? Então é conduzido até o motor. A diferença do sistema a óleo
é que ele consegue alta eficiência mesmo em rotações baixas. Os elementos filtrantes de reposição devem ser substituídos regularmente como parte das rotinas de manutenção. Aí esse filtro aí de estágio único, né, a gente tem o número 1 aí demonstrando o ar ambiente é aspirado para dentro do filtro. O 2, as partículas de impureza são retidas à medida que o ar passa através do elemento de papel plissado. E o 3, o ar puro se dirige para o coletor de admissão do motor. Bem, os filtros de ar seco eles geralmente são constituídos dos seguintes elementos de limpeza. Esse elemento primário, que ele é fabricado em papel plissado, distribuído homogeneamente com alto espaçamento. Papel microporoso, tratado quimicamente, assegura também uma alta eficiência de filtragem, resistência mecânica. Temos também o elemento secundário ou de segurança, também chamado, assegura a filtração em eventual dano ao elemento primário, né? Protege também o coletor de ar do motor no momento de manutenção. A tela expandida, o elemento filtrante, e é protegido por estrutura de tela de aço expandida, que proporciona maior área de utilização do papel filtrante. E aqui a montagem, né, de todos esses elementos que eu falei anteriormente, a montagem do filtro seco no motor. O elemento primário e o secundário juntos. Bem, os sistemas de alimentação de ar mais utilizados pelos motores diesel são o sistema de aspiração natural, o sistema turbo alimentado e o turbo alimentado com pós-arrefecimento. O sistema de aspiração natural, como demonstrado aí na figura, o ar é admitido dentro do cilindro pela diferente pressão atmosférica, né, passando pelos filtros e através do coletor de admissão alcança a câmara de combustão. Após a combustão, em forma de gás, ele é empurrado ou forçado pelo pistão a sair pelo coletor, escapamento e posteriormente para o meio ambiente. O sistema turbo alimentado, ele, como é mostrado aí na figura, o ar é forçado pelo tubo compressor, né, ou um tubo alimentador a passar pelo processo de filtragem através da turbina de ar, sendo remetido com pressão para a câmara de combustão. Após a combustão, forma de gás, ele aciona a turbina, também a gás e é direcionado ao coletor de escapamento, posteriormente também ao ambiente. Nós temos aqui então os tipos de alimentação de ar. O turbo compressor tem esse esqueminha, essa figura aí. Nos motores superalimentados vai introduzido nos cilindros, por intermédio de um compressor centrífugo movido por uma turbina, como a gente pode ver aí, né? A superalimentação apresenta as vantagens de que, devido ao aumento da quantidade de ar introduzido nos cilindros, é possível injetar mais combustível, que pode levar ao incremento da potência e do torque de até 30%, e favorece também a homogeneidade da mistura. A velocidade de rotação máxima de um tubo alimentador se verifica na velocidade de rotação do motor a plena carga. Uma turbina acionada pelo fluxo de gás de escapamento comprime o ar de admissão. Isso aí é um esqueminha, né, de funcionamento do ar no tubo compressor. O tubo compressor equipado com válvula de alívio, ele foi criado por quê? Bem, com o desenvolvimento de turbinas para gerar maiores pressões, né, em baixas rotações, surgiu a necessidade de uma válvula de alívio, né, em rotações elevadas. Então ela apresenta a função de ajudar o controle de rotação da turbina, enchimento do ar, etc., aliviando o excesso de pressão de escape na carcaça da turbina. Então foi inserida aí essa válvula wastegate para aliviar a pressão da turbina, apresentando também vantagens como maior torque a baixas rotações, menor temperatura de trabalho e menor índice de emissão de poluentes. Bem, o sistema aftercooler ou intercooler, né, ou pós-arrefecimento, nele o ar comprimido sai da carcaça do compressor muito quente, em vermelho, em razão dos efeitos da compressão e do atrito que enfrenta, né? O calor provoca a expansão dos fluidos, diminuindo sua densidade, tornando necessário um sistema que resfrie o ar recebido pelas câmaras. Por isso,
cooler ele faz esse processo, né? Arrefece o ar na saída do tubo compressor antes do mesmo entrar nos cilindros. Assim, o ar admitido se torna mais denso. O tubo compressor comprime o ar de admissão e ao mesmo tempo aquece. O ar quente se expande em relação ao ar frio. Bem, e é isso. Meu nome é Thiago Lobac Adame e eu vou falar sobre carburadores e injeção eletrônica. Os carburadores foram os primeiros dispositivos de alimentação de combustível da história automotiva, sendo empregados no desenvolvimento de veículos até os meados dos anos 90. Para que ocorra a queima de combustível e o motor passe a funcionar, é preciso que ele se misture com o ar na dosagem correta. Nos motores com carburador, essa mistura é realizada de maneira mecânica. Um carburador tem diferentes mecanismos para se readequar ao giro do motor, como mostrado na figura abaixo. Ele tem uma borboleta para controlar a quantidade de mistura sendo admitida no motor, além de um sistema de cuba, onde guarda o combustível que, devido à pressão gerada no venturi, leva a mistura junto dele para o alvo, que seria a borboleta, além dos sistemas para alimentação do regime de aceleração máxima quando se necessita na performance total dele. Temos a situação onde ocorre a partida fria, onde a mistura tende a ser mais rica em combustível para manter o motor ligado, e da própria marcha lenta, quando se está parado com o carro ligado. Agora eu vou falar sobre os principais sistemas auxiliares de um carburador. O primeiro deles é o sistema de marcha lenta e progressão. Quando o motor está funcionando com carga e rotação reduzidas, que seria em condições de marcha lenta, a velocidade na garganta do venturi é muito baixa, não produz depressão suficiente para succionar o combustível. Entretanto, após a válvula de borboleta, o valor da depressão é alto. O dispositivo de marcha lenta e progressão consiste na adição de um canal de combustível, dosado por um gicleur, que seria um bocal. Ele recebe ar de um respiro, também dosado por um gicleur. Este canal leva uma mistura extremamente rica para um orifício após a válvula de borboleta. A vazão da mistura extremamente rica pode ser ajustada por uma válvula tipo agulha, como mostrado na figura abaixo. Ao iniciar a abertura da borboleta, uma quantidade maior dessa mistura é succionada pelos orifícios de progressão, mostrado logo acima da válvula de agulha. Ao abrir a válvula de borboleta, a depressão formada pela admissão do motor diminui, reduzindo a compressão pelos orifícios de progressão. Normalmente, esse empobrecimento é excessivo até o funcionamento do sistema principal, que eu irei falar a seguir. Sistema principal de correção de cargas médias. Nessa situação, nós temos um carburador elementar. A tendência do carburador elementar é de enriquecer a mistura continuamente em função da abertura da válvula de borboleta. Para que isso não ocorra, é acrescentado ao carburador elementar o sistema principal, também conhecido como sistema de correção de cargas médias, com o objetivo de evitar este enriquecimento da mistura. Neste sistema, conforme aumenta a vazão de ar na garganta do venturi, o consumo de combustível aumenta de maneira que o nível de poço de combustível abaixa, descobrindo gradativamente os orifícios do tubo misturador. Ao descobrir os orifícios, a área de passagem do combustível diminui e, pelos furos descobertos, passa um ar succionado pelo respiro. Isso faz com que o tubo misturador se transforme em um gliceur, que seria um bocal autorregulável. No respiro, há também um furo calibrador. O respiro deve comunicar com o duto interno do carburador antes da válvula afogadora. Isso deve ocorrer para que não haja diferenças na mistura desejada quando o filtro de ar estiver mais sujo e quando o sistema de partida a frio estiver acionado. Sistema suplementar de máxima potência. Este sistema tem como objetivo enriquecer misturas em altas cargas, permitindo aumentar a potência que o motor pode desenvolver para cada rotação de funcionamento. Como mostrado na figura, este sistema consiste em um pistão ou diagrama que é succionado por um canal ligado a uma região do carburador após a válvula de borboleta. Quando a válvula de borboleta está totalmente ou parcialmente fechada, a haste deste pistão mantém um gicleur suplementar fechado. Conforme aumenta a carga pela abertura da válvula de borboleta, a depressão diminui e a força da mola permite a abertura do gicleur suplementar, enriquecendo assim a mistura, próximo à condição de plena carga. Sistema injetor ou de aceleração rápida. Durante o funcionamento do motor no veículo, em situações que necessitam uma abertura relativamente rápida da válvula de borboleta, a sucção de ar no venturi aumenta bruscamente, porém o combustível
muito mais pesado que o ar, demora certo tempo para produzir a vazão necessária à nova condição, de forma que neste transiente de rotação e carga, a mistura é extremamente pobre. Nessa condição, a condução do veículo é ruim e indesejada. Sendo assim, tem-se a necessidade do sistema injetor ou de aceleração rápida, que consiste em uma bomba mecânica de pistão ou diafragma que irá injetar o combustível necessário todas as vezes que a válvula aceleradora for acionada. Conforme representado nessa figura, o pistão injetor é ligado ao eixo da válvula de borboleta. Ao abrir a válvula de borboleta, uma quantidade extra de combustível é injetada para dentro do carburador. Ao fechar a válvula de borboleta, essa quantidade é reposta aos dutos. Duas válvulas de fluxo controlam o fluxo de combustível nesses dois casos, e é calibrado para cada aplicação a quantidade de combustível indesejada proporcional à taxa de abertura da válvula. Sistema de partida frio. Quando o motor está frio, a dificuldade de evaporação do combustível é bem maior do que o motor aquecido. Este fato dificulta principalmente a partida do motor. Enriquecer extremamente a mistura auxilia a partida do motor e permite melhor dirigibilidade do veículo nessa condição, até que o motor atinja uma temperatura próxima da desejada para o seu funcionamento. Para estes casos, é necessário um sistema de partida frio, que no carburador consiste basicamente na instalação de uma borboleta denominada afogadora na entrada do carburador, que permite ser fechada na condição de partida e operação com motor frio. A borboleta afogadora pode ser acionada por um cabo cujo manejo costuma ficar no painel dentro do veículo. Uma vez acionada, é criada uma grande depressão a partir dela, de forma que, além de diminuir a vazão de ar, é aumentada a vazão de combustível por sucção. Para alguns combustíveis, como por exemplo o etanol, este dispositivo pode não ser suficiente, pois em se tratando de substância pura, não contém produtos tão voláteis como a gasolina. Nestes casos, é necessário também um sistema auxiliar para a partida frio, que injeta uma quantidade de combustível mais volátil, como a gasolina. Agora, eu irei falar sobre a injeção eletrônica. O principal motivo da transição da utilização dos carburadores para o sistema de gerenciamento eletrônico de injeção, ou como conhecemos como sistema eletrônico de injeção, foi a criação de novas leis que definem limites de emissão de poluentes, de forma que os carburadores não atendiam mais essas normas. O sistema de gerenciamento eletrônico de injeção é um subsistema que faz parte do sistema de gerenciamento do motor. Outros subsistemas podem ser basicamente o sistema de ignição, sistema para controle de detonação, sistema de recirculação de gases e etc., que variam de forma com cada fabricante, modelo, aplicação, entre outros. Para que esses subsistemas possam gerenciar a quantidade de combustível, é necessário um conjunto de sensores, atuadores e uma unidade eletrônica de comando, que é ECU, traduzindo fica Unidade de Controle do Motor. Valores lidos nos sensores são processados na ECU e transformados por intermédio de mapas ou tabelas, em ações diretas ou indiretas nos atuadores. O principal atuador desse sistema é a válvula injetora de combustível. O processo de ajuste desses mapas é na maior parte experimental, onde uma parte do trabalho é feito em um banco dinamômetro e outra é feita no veículo. Essa atividade é chamada de mapeamento ou calibração do sistema. Nesse processo, são traçados mapas como de carga versus rotação versus tempo de ignição, conforme mostrado na figura. Sensores utilizados na injeção eletrônica de combustível. O sistema de injeção e ignição de combustível é gerenciado através do ECU, que significa Unidade de Controle do Motor. O ECU recebe diversos sinais de entrada através de pulsos elétricos provenientes de sensores e interruptores acoplados ao motor. Esses sensores monitoram as suas condições instantâneas para que o ECU possa determinar a massa de combustível injetada. Os principais sensores para o funcionamento do motor com injeção indireta de combustível são o sensor de rotação, cuja função é informar a rotação do motor e a referência de posição do PMS, que é o ponto morto superior,
A captação do sinal ocorre através de oscilações provocadas pelos dentes de uma roda fônica, que seria por sons. Temos o sensor de fase, o qual é utilizado apenas em sistemas com injeção e ignição sequenciais. Como o eixo virabrequim necessita de 2 voltas para fechar o ciclo de 4 tempos, a unidade de controle do motor necessita de informação da posição do comando de válvulas para realizar a injeção e a centelha no cilindro correto. Outro sensor é o medidor de massa de ar, conhecido como sensor MAF. É admitida para dentro dos cilindros e é de extrema importância para o correto funcionamento do motor. Funciona através de um sensor de fio quente, em que a vazão de ar é determinada através da variação de tensão que ocorre para mantê-lo aquecido. Outro sensor é o sensor de pressão do coletor, que é conhecido como sensor MAP, que é a alternativa à utilização do sensor MAF. Para que a correta quantidade de combustível seja injetada, é necessário que a unidade de controle do motor, o ECU, realize cálculos pré-definidos através do sinal adquirido desse sensor, da temperatura de ar de admissão e da rotação do motor. Outro sensor são os sensores de temperatura do ar de admissão e do líquido de arrefecimento do motor. A medida é feita com a queda da resistência elétrica do sensor conforme a temperatura aumenta. Outro sensor é o sensor de posição de borboleta, cuja função é informar a ECU, que é a unidade de controle do motor, sobre acelerações e desacelerações, e com isso a central de comando pode corrigir o cálculo de combustível instantaneamente. Este mesmo sensor auxilia no controle de freio motor, marcha lenta e aceleração rápida. Outro sensor é o sensor de posição do pedal de acelerador, que substitui o anterior em sistemas com corpo de borboleta eletrônico. E temos também a sonda lambda, que está acoplada ao coletor de escapamento e mede a quantidade de oxigênio na descarga. Com isso, a unidade de controle de motor determina o fator lambda, corrigindo a quantidade de combustível conforme estabelecido em seu mapa de funcionamento. E por último, o sensor de detonação, que é um sensor fixado ao bloco do motor, cuja finalidade é a captação de oscilações de combustão detonantes e transformar esses sinais em sinais elétricos. Sendo assim, o ECU, que é a unidade de controle de motor, corrige o ponto de ignição para que não haja detonações prejudiciais ao motor. Atuadores utilizados no sistema de injeção eletrônica de combustível. Os atuadores são componentes que efetivamente realizam o gerenciamento de grandezas físicas, ou seja, realizam algum tipo de ação para o funcionamento do motor. Os principais atuadores são bicos injetores, que são responsáveis pela injeção de combustível, que deve ser pulverizado de maneira a formar gotículas menores possível, deve ser instalado diretamente antes da válvula de admissão, facilitando assim que o combustível evapore. Outro atuador é a bomba de combustível, que realiza a pressurização e gera a vazão do combustível na linha de distribuição. Opera com vazões entre 60 e 250 litros por hora e pressões entre 300 e 650 kPa em sistemas de injeção indireta. Temos o atuador de marcha lenta, que regula a rotação conforme estipulado pela ECU, que é a unidade de controle de motor, e apresenta variações para diferentes temperaturas de motor. E por último temos o corpo de borboleta eletrônico, que para sistemas mais modernos substitui o atuador de marcha lenta. Dessa maneira, a melhora em dirigibilidade, consumo de combustível e emissões de poluentes. Olá, meu nome é Matheus Carvalho e eu vou apresentar um pouquinho sobre sistema de arrefecimento em motores de combustão interna. Sistema de arrefecimento. Ele tem como objetivo retirar o excesso de calor do motor, mantendo a temperatura na faixa de 85 e 95 graus Celsius. Os meios arrefecedores que a gente tem são o ar e a água, né? E o meio arrefecedor ele entra em contato com as partes aquecidas do motor, absorve o calor e transfere para o meio ambiente. Isso aí é através dos componentes, né? Arrefecedores que a gente tem nos motores de combustão interna. Vantagens do ar. Torna mais simples o projeto e a construção do sistema, né?
É facilmente disponível, não requer reservatórios nem tubulações fechadas para condução, igual a água. Ele não é corrosivo e também não deixa incrustações nos tubos e por onde passa. E não se evapora e não congela para as mais severas condições de funcionamento do motor. E as desvantagens do ar? Ele tem baixa densidade, o que necessita de um volume muito maior de ar do que de água para retirar 1 caloria do motor. Baixo calor específico, isto é, baixa capacidade de transferir calor entre o sistema e sua vizinhança. A temperatura não é uniforme no motor e ocorre a formação de pontos quentes. Não existe um dispositivo para controlar a temperatura do motor nas diversas rotações. Tipos de sistema de arrefecimento. Sistema a ar de circulação livre ou forçada. Temos o sistema água de camisa aberta ou por evaporação, de circulação fechada com torre de arrefecimento ou de circulação aberta com reservatório. Temos também sistema de ar e água, de termosifão ou de circulação forçada. Esse tipo é comumente usado nos motores de tratores acima de 45 cavalos. Aqui agora vamos falar um pouquinho sobre o sistema de arrefecimento a ar e seus componentes, como funciona e o papel de cada um deles dentro do sistema. Os componentes que um sistema de arrefecimento a ar tem são aletas, ventoinha, dutos e defletores. As aletas elas são localizadas no cabeçote e nas partes externas dos cilindros, com a finalidade de aumentar a superfície de contato entre o motor e o meio arrefecedor, que é o ar. Já a ventoinha ocorre a produção de corrente de ar entre o meio ambiente e o motor. Os dutos e defletores, a condução e orientação da corrente de ar na direção das aletas de arrefecimento. E quais as vantagens do sistema a ar? Que a construção do sistema é muito simples, tem menor peso por cavalo e a manutenção também é muito simples de um sistema a ar. Agora um pouquinho das desvantagens do sistema a ar. Ele possui difícil controle de temperatura, desuniformidade de temperatura do motor, igual a gente já citou. Eles são facilmente susceptíveis de superaquecimento e exigem constante limpeza das aletas, principalmente em trabalhos agrícolas, porque tem muita poeira, né? E acaba atrapalhando o sistema. Sistema ar-água de arrefecimento. Ele utiliza em conjunto o ar e a água como meios arrefecedores. A água no sistema ela absorve o calor excedente dos cilindros do motor e através de um radiador ele transfere o calor ao ar. E quais os tipos de sistema ar-água que a gente tem? A gente tem o termosifão e tem de circulação forçada. O termosifão, a vantagem do termosifão é que ele é muito simples. E as desvantagens dele é que exige camisas e tubulações mais amplas para facilitar a circulação da água. E se a água se encontrar abaixo do nível normal, haverá uma formação de bolsões de ar, acarretando superaquecimento do sistema. Aqui uma imagem ilustrativa do sistema do termosifão. Nesse sistema, a água dos coletores fica mais quente e, portanto, ela fica menos densa que a água do reservatório do radiador. E assim a água fria ela empurra a água quente, gerando a circulação no sistema. E é basicamente assim que funciona o sistema de arrefecimento termosifão. Aqui agora vamos falar um pouquinho sobre circulação forçada. Essa circulação forçada ela usa a bomba centrífuga, que promove a circulação forçada do meio arrefecedor. Possui válvula termostática entre o cabeçote do motor e o radiador para o controle da temperatura. E a quantidade de água do sistema pode ser reduzida consideravelmente, pois neste sistema a água está sob pressão e circula com maior velocidade no termosifão. Aqui a gente tem um sistema de como funciona a circulação forçada, e ela utiliza um conjunto aqui de ar e água como meios arrefecedores, e a água circula sob pressão. Essa água absorve o calor que é excedente dos cilindros e, através de um radiador, transfere o calor ao ar, como mostra essa figura. Que a água está aqui, sai dos cilindros, e aqui tem a válvula termostática que faz o controle de temperatura também. E quando o motor passa da temperatura ideal de funcionamento, essa válvula termostática ela abre
e a água quente que passa por ela, passa no radiador, na colmeia do radiador aqui, resfria, vai para o depósito inferior, depois vai para a bomba d'água e volta para o sistema, para manter a temperatura ideal de funcionamento do motor e não prejudicar a durabilidade e nem o motor, o sistema em si, para prejudicar o funcionamento. Aqui agora nós temos um componente do sistema de arrefecimento, que é o radiador. Ele é o trocador de calor entre a água e o ar. Quando a água está muito quente, ele passa nessa colmeia aqui, e aqui ocorre o resfriamento da água e depois volta para o sistema. Aqui nós temos a válvula termostática, que ela controla a temperatura através do fluxo de água do motor para o radiador. Aqui nós temos um fluxograma da água no sistema de arrefecimento de circulação forçada, ar-água. E aqui nós temos mais ou menos como funciona o sistema. Aqui nós temos o radiador, o depósito inferior do radiador. Essa água do depósito inferior, ela vai para a bomba d'água. Essa bomba d'água destina a água para dentro do bloco do motor, para quando os cilindros forem funcionar, todas as explosões de combustível, para amenizar o calor lá dentro. E se essa água daqui que foi usada para resfriar aqui, ela tiver maior, a temperatura tiver muito alta, superior a 80 graus Celsius, igual está aqui no esquemático, a válvula termostática que tem logo aqui por cima do bloco do motor, ela é aberta, e aí a água que está superaquecida já, né, ela vai para o depósito superior do radiador, passa na colmeia do radiador, onde ela vai trocar calor com ar, e aqui ela vai dar uma resfriada. Aí ela vai ser jogada para o depósito inferior de novo, para a bomba d'água e para o bloco do motor para ser reutilizada no sistema e manter a temperatura ideal do motor de funcionamento. E se essa água, aqui no caso motor frio, se essa água não tiver com temperatura superior a 80 graus Celsius, estiver abaixo, essa água não passa de novo no radiador, ela continua, ela volta para a bomba d'água e da bomba d'água ela já volta para o bloco do motor para continuar o sistema de arrefecimento do motor. E é basicamente assim que funciona, tem um pouquinho mais detalhado na parte escrita, e é isso. Meu nome é Vinícius Costa Gueixo, eu vou falar sobre o sistema de lubrificação. A principal função do sistema de lubrificação é distribuir o óleo ou a graxa ou qualquer outro tipo de lubrificante pelas partes móveis do sistema, seja ele um motor, um redutor ou qualquer outro tipo de sistema que se deseja lubrificar, o intuito de diminuir o desgaste, o ruído, e ajudando até no arrefecimento do sistema. Os óleos, eles são fluidos utilizados na lubrificação dos motores e do sistema de transmissão dos veículos. A gente deve sempre utilizar os lubrificantes especificados pelo fabricante das máquinas. Utilizar óleo onde for determinado e utilizar graxa onde for necessário também, né? Os óleos com viscosidade maior do que a determinada pelo fabricante, ele não penetra nas folgas, né, deixando de lubrificar. E os óleos com a viscosidade maior, ele pode escorrer pelas folgas e não formar uma película lubrificante correta. O sistema de lubrificação, eles são classificados de acordo com a forma de distribuição do óleo pelas partes do motor. A gente pode ter o sistema de mistura com combustível, que é usado em motores 2 tempos, por exemplo. Você mistura uma parte de gasolina e uma parte de óleo dentro do tanque. Tem um sistema por salpico, tem um sistema por circulação e salpico, tem um sistema de circulação sob pressão. Os componentes do sistema de lubrificação, né? A gente tem o reservatório de óleo. O reservatório ele é o
o próprio cárter fica na parte de baixo aqui do motor. Temos a bomba de óleo, que normalmente está localizada dentro do reservatório de óleo lubrificante. E pode ser acionado pelo movimento do eixo da manivela ou pelo eixo de comando de válvula. A função da bomba é suprir o óleo lubrificante sob determinada pressão. Sua função é suprir o óleo sob determinada pressão e mandar ele para as diversas partes do motor, né? As galerias, elas são passagens localizadas no interior do bloco do motor, por onde o óleo é bombeado até as partes e a serem lubrificados. O filtro de óleo, que é essa peça aqui, ela tem a função de reter, né, as partículas indesejáveis do sistema para poder proteger e limpar o óleo. As impurezas, elas reduzem muito a vida útil dos motores. Assim, os filtros eles devem sempre ser trocados de acordo com a recomendação do fabricante. As válvulas de alívio, ela fica localizada ali na linha de alta pressão do sistema, e tem como o objetivo dela é evitar que a pressão atinja valores muito acima do recomendado. Aí a válvula abre se tiver muita pressão no óleo. Por exemplo, se o filtro estiver muito sujo, ele pode provocar uma pressão muito grande no óleo e fazer com que a válvula de alívio seja aberta. Mas tem os manômetros que indicam a faixa de pressão de funcionamento do sistema de lubrificação. Em alguns casos a gente pode ter até radiador de óleo. Nem todo sistema usa esse radiador, mas a função dele é resfriar o óleo do motor. Bem, meu nome é Lucas Egídio e eu vou falar um pouco para vocês agora sobre sistema de ignição. Em um motor a combustão, o sistema de ignição cria a faísca que faz a combustão da mistura feita entre o ar e o combustível. A faísca será levada até a câmara de combustão do motor, gerando a energia cinética necessária para que possa ocorrer a movimentação dos pistões e, consequentemente, o funcionamento do motor. Dentro de um sistema de ignição em pleno funcionamento, a gente deve considerar que esse sistema possa realizar 3 tarefas essenciais. Dentre essas tarefas nós temos: deve ser capaz de elevar a tensão da bateria para que ocorra a geração da faísca, ser capaz de distribuir a faísca no momento certo em que deve ocorrer a ignição em cada pistão, assim como ser capaz de liberar a ignição na posição correta do cilindro, levando em consideração o projeto do motor, já que cada um desses processos depende de estar no momento exato para que o mesmo ocorra da forma correta, para que o motor consiga funcionar como se deve. Bem, dentro do sistema de ignição, é importante citar alguns componentes que são essenciais para o seu funcionamento. Dentre eles, nós podemos falar um pouco sobre a bateria, que tem como principal função armazenar e transformar a energia química em corrente elétrica, corrente essa que será usada não só para a combustão, mas também para diversas outras funções no motor. Temos a bobina de ignição, que tem como principal função elevar a tensão que é cedida pela bateria do veículo para níveis de tensões que permitam a geração de fagulhas pelas velas de ignição. O distribuidor, que permite que a tensão disponibilizada pela bobina de ignição seja direcionada para cada uma das velas presentes no motor. O condensador, que tem como função armazenar a energia e agir como um amortecedor de oscilações do circuito. O platinado, que é responsável por chavear o circuito de alta tensão, fazendo com que as fagulhas geradas pelas velas apareçam somente nos momentos certos
para que o cilindro realize o seu movimento. E, por fim, a vela de ignição, onde em uma vela de ignição temos que a alta tensão irá romper a resistência elétrica do ar entre os eletrodos, soltando assim uma faísca que fornecerá a energia necessária para a mistura queimar. A mistura, no caso, a mistura ar-combustível. Bem, o sistema de exaustão em motores de combustão interna tem a função de levar os gases provenientes da combustão para o meio ambiente. Como se a função de levar gases em temperaturas elevadas para fora do motor não fosse o suficiente, né? O sistema também é responsável por tornar esses gases menos nocivos para o meio ambiente e diminuir ou quase anular o ruído produzido durante o funcionamento do motor. Bem, dentro do sistema de exaustão, nós temos diversas partes, ou melhor, diversos componentes responsáveis por esse sistema importante de um motor a combustão interna. Inicialmente, eu vou falar um pouco sobre o coletor, que é uma peça que coleta os gases provenientes da combustão. Depois da combustão no ciclo de escape, o pistão sobe expulsando pela válvula de escape os gases formados. Então, depois de saírem da câmara de combustão, pela válvula de escape, esses gases percorrem os dutos do cabeçote que se conectam no coletor de escape. O coletor capta os gases que saem de cada cilindro e os une em um certo ponto para dar continuidade ao sistema de exaustão. O catalisador, peça que se localiza logo após o coletor e tem a função de minimizar as toxinas presentes nos gases de escape antes que os mesmos sejam despejados no meio ambiente. Consegue fazer a conversão de monóxido de carbono em dióxido de carbono, os hidrocarbonetos em dióxido de carbono e água, e os óxidos de nitrogênio em nitrogênio e oxigênio. O silencioso intermediário, localizado no meio do sistema de exaustão, tem a função de inibir os sons mais agudos que podem vir a ser gerados pelo motor. Ele silencia os sons da combustão, fazendo os gases e principalmente as ondas sonoras percorrerem muitas voltas com mudanças de direção abruptas e até mesmo passando por materiais filtrantes em seu interior. O abafador, que se localiza no final do sistema de exaustão, tem a função de abafar ruídos mais graves que possam surgir por conta da combustão e jogar esses gases para a atmosfera. Trabalha da mesma forma que o silencioso intermediário, sendo o componente final por onde os gases passam até chegar ao meio ambiente.